novo, a Kátia de Penedo nos coloca a seguinte questão. Os transgêneros é um fenômeno que pode começar na infância e ela gostaria de saber também se é a mesma coisa que o homossexualismo. Você comenta? Não, por favor, comece. Então, Kátia, eu acho que transgênero não tem a ver com a sexualidade propriamente dita, de uma forma assim. Tem mais a ver com a identidade sexual, né? A pessoa, ou no caso a criança, que isso é mais difícil acontecer na infância, embora quanto mais tarde aconteça, mais difícil é pelos vínculos que são criados com outras pessoas calcadas na identidade sexual, mas pode começar na infância também, né? E o que é a pessoa não se sentir afinada, né? Identificada com o seu aparelho genital, com o seu sexo. Então, é importante nós ouvirmos as crianças com muita cautela para não pensar que é aquele menino que brinca de boneca, ou aquela menina que gosta de carrinho, que gosta de posto de gasolina, essas coisas todas, já é um indício de que a pessoa seja transgênera, que a criança seja transgênera. Não. Isso, na realidade, são brincadeiras que podem existir em ambos os sexos. O menino vai brincar de boneca porque ele vai ser papai um dia, então não há problema nenhum nisso. A menina vai dirigir, quem sabe até uma engenheira mecânica, né? Enfim, são coisas da vida que hoje em dia a gente sabe que são muito mais livres do que os papéis determinam, né? Os papéis da identidade sexual. Não, o transgênero é um desacordo com o aspecto biológico do seu corpo. É a criança que vindo ao mundo como menino não se sente um menino, se sente uma menina. E muitas vezes a gente pensa que isso é modismo, mas não é. Existe um estudo, uma equipe que estuda aquela criança, faz uma avaliação muito bem feita, e para isso há todo um procedimento de mudança de sexo. Eu gosto de indicar sempre o Drauzio Varela, que ele tem sempre uma opinião científica e muito neutra, muito tranquila, sem moralismo, para falar dos assuntos que nós precisamos conhecer. Enquanto você falava, me passou 1 milhão de coisas na cabeça, Denise. Eu quero começar com uma atual. Este tema que nós estamos tratando, na verdade, ele está na pauta, está engatilhado aí já faz bastante tempo. E bem interessante a gente estar falando dele agora. Num vídeo que falamos sobre homossexualidade, você inclusive anunciou que falaríamos do tema, mas graças a Deus temos sempre vários esperando, a gente vai um pouco por ordem. Por que estou dizendo que foi bom? Porque esta semana, ou no fim da semana passada, não me recordo bem, uma cantora, posso dizer assim, evangélica, na verdade de igreja pentecostal, que é Ana Paula Valadão, muito conhecida no meio evangélico, gospel, se pronunciou contrária à propaganda da CIA para o Dia dos Namorados, que trata disso, né? Alguns rapazes com roupas femininas, algumas moças com roupas masculinas, e ela veio dizer que ela é a favor, veio a público, gravou um vídeo, e isso criou toda uma polêmica, porque ela pediu inclusive boicote à CIA por isso tudo, por parte dos evangélicos. Então esse tema, né, Denise, que você iniciou bem, está na pauta do dia, porque as pessoas estão preocupadas. Tem pessoas sérias, preocupadas em debater, em estudar, em pesquisar, em ouvir e em ajudar. E outras pessoas com respostas prontas, moralistas, como você disse,
fundamentalistas e, infelizmente, como cristão, sou cristão católico, como Denise também que tive a chance, a sorte de estudar, inclusive, de fazer teologia, o que me valeu muito na vida. Como Denise, não. Não propriamente como faculdade, né? Mas com certeza conhece. E eu fico assim lamentando, né, Denise, que parta de cristãos desinformados, moralistas, fundamentalistas, esse discurso que promove o preconceito, o ódio, a exclusão. Eu não estou dizendo que essa moça, essa cantora ou qualquer outra pessoa cristã, quando se pronuncia, queira promover o ódio. Certamente não é a intenção. Mas nós temos que nos responsabilizar pelo que falamos. Porque acaba promovendo, né? Porque as pessoas vão seguir aquilo como uma norma. Então, a igreja ou as igrejas terem sua opinião e a sua posição sobre a sexualidade humana é um direito, mas fazendo menção à sua maneira de compreender como a sexualidade deve ser vivida para os próprios cristãos. Sim. Nós não podemos esquecer que estamos num Estado laico. Na semana passada, inclusive, o Papa Francisco deu uma entrevista muito importante sobre isso. Perguntaram para ele o que ele achava sobre o Estado laico. Ele disse que é necessário. Porque Estado laico não quer dizer um Estado ateu. Ninguém está proibido a ter a sua crença, a sua religião, a professar a sua fé, a ter os seus valores. Só que ela não pode esperar, achar e querer que os demais da sociedade sigam, obedeçam, vivam a partir do seu código ético. É até uma liberdade para que cada um expresse a sua religiosidade da maneira como a sente, né? Sabe, e o Rodolfo abordou o assunto de uma maneira muito interessante, que é a necessidade de abertura à discussão, ao diálogo. Porque o próprio Dr. Drauzio Varela diz que não há ainda uma causa para isso, assim, estabelecida pela ciência. Conclusões. E por paradoxal que seja, também não é acompanhada a transexualidade, não é acompanhada de homossexualismo. Sim. São questões diferentes. Então, o fato da pessoa se sentir diferente do próprio sexo não quer dizer que ela... Necessariamente. Não quer dizer necessariamente que seja homossexual. Então veja quantas são as variáveis envolvidas e a nossa necessidade de debater o assunto para uma sociedade melhor, mais compreensiva. Então, Denise, veja que, por exemplo, a homossexualidade já não consta mais na Organização Mundial de Saúde, na Associação Psiquiátrica Internacional, como uma categoria... Nos conselhos de psicologia, como uma categoria psicopatológica. A luta agora, inclusive, é para que a transexualidade também não conste, né? Porque o fato de haver isso que a Denise falou, uma certa deslocamento da sensação do próprio corpo, isso até então muitas vezes ainda é visto como uma possível questão de problema patológico. E aí eu queria reforçar duas coisas que a Denise disse e acrescentar uma terceira. Então a primeira coisa, né, Denise, que orientação sexual não tem necessariamente a ver com identidade de gênero, né? Então, gênero, que a gente diz que é gênero masculino e feminino, né? Até na língua, né? Então, é quando uma pessoa se sente, se comporta e vive a partir dessa identificação. É o que a Denise muito bem explicou. Na identidade de gênero, eu posso nascer biologicamente homem e me identificar com isso. E aí eu vou me comportar, pensar, me relacionar a partir desse universo. Mas eu posso nascer biologicamente assim
e a minha identidade não ser compatível. Eu posso me pensar, me comportar, sentir como se fosse não, sendo mesmo, sentindo assim, do sexo, ou, perdoe, do gênero feminino, né? E como a Denise disse, não tem a ver com orientação sexual. Por quê? Um homem pode nascer biologicamente assim, a sua identidade de gênero ser masculina, mas a orientação sexual ser homossexual, por exemplo. Então, o tema é vasto e é amplo, e isso precisa pelo menos ficar claro. Por quê? Vindo desses lugares mais fundamentalistas, desses setores como o meio muitas vezes cristão, infelizmente, mas não só, a ideia que se prega, Denise, para ir contra essa discussão, é dizer que nós estamos querendo impor para a sociedade uma ideologia de gênero. Como se não houvesse masculino e feminino, como se as pessoas cada hora fossem ser alguma coisa, etc, etc e tal. Não é verdade. Isso precisa ser pesquisado e debatido, porque isso acarreta sofrimento às pessoas. Né? Suicídios, ainda hoje, né? Seja por identidade de gênero, seja por orientação sexual. Evasão escolar por conta de bullying, né? Prostituição muitas vezes, né? Afastamento da vida familiar e social. Então é preciso... Afunilamento em guetos, em né? guetos, claro. Falta de oportunidade de trabalho, por preconceito. Então, se nós não debatermos, não discutirmos, não acompanharmos, nós estamos, mesmo que indiretamente, promovendo sim um discurso de ódio, de preconceito e de marginalização. E aí eu queria lembrar uma coisa importante, como cada vez mais a psicanálise, especialmente nesse ponto Freud, é atualíssimo, né? A Denise, quando foi falando a questão e dando a opinião dela aqui, eu fiquei pensando que em 1905 Freud escreveu um artigo chamado 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que não no seu conteúdo, porque muita coisa já mudou e evoluiu, mas na sua intuição, muito relevante, muito atual, pelo fato dele discutir a sexualidade, a dimensão da sexualidade, da identidade de gênero, ainda que sem essa nomenclatura mais atual. Então é preciso que a gente entenda que, quer queiramos ou não, isso faz parte da vida humana. Agora, as crianças precisam de acompanhamento, de orientação, de apoio, de ajuda. Não para ser proibida disso ou daquilo e nem para ser incentivada. Para deixar as coisas seguir o seu rumo, né, Denise? Verdade. Eu acho que ciência, educação, cultura, enfim, todas as ferramentas que nós temos devem ser deixadas, devem ser oferecidas para diminuir o sofrimento das pessoas e para promover integração. Eu acho que essa é a base. Usar todos os conhecimentos que nós temos para fazer das pessoas mais felizes. Né? E acho que a gente precisa ir encerrando. Eu só queria dizer isso. O brincar, a Denise falou, mas era uma coisa que eu queria reforçar. É universal. Nós brincamos de tudo. Isso é extremamente saudável. Não proíba o seu filho de brincar de boneca achando que isso tem a ver com homossexualidade ou com ele se sentir uma menina. Vice-versa com as meninas também. Mas também não ache, se sua filha estiver brincando de carrinho ou de futebol, que ela já tem uma identidade de gênero masculina. As crianças estão sendo crianças. Elas estão se construindo e o brincar favorece e facilita demais. Se uma criança verbaliza essa questão, sinaliza essa questão, aí sim os pais devem tentar conversar, levar a um profissional, tentar dar suporte, oferecer a melhor ajuda. Se elas só estão brincando, elas têm muita saúde, devem continuar, estão ensaiando papéis sociais importantes para a vida. Se seu filho, se a criança numa escola, o seu aluno, verbaliza ou
mostra de alguma maneira um desconforto com o próprio corpo, com o seu próprio papel social como menino ou menina, aí sim, ele precisa e deve ter apoio, ter cuidados, ter ajuda. Né? Eu digo ajuda não no sentido de reverter isso, etc e tal, mas porque tudo isso é muito difícil para uma criança lidar, reconhecer, cuidar sozinha. Então eu acho que é super importante fazer o que a Denise e eu estamos tentando no vídeo desta semana, ao menos levantar e debater essas questões. Verdade. Beijo para todo mundo que nos assistiu, né? Indique para quem você acha que pode ajudar e até a próxima. Até mais, boa semana.